Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Em Mateus, capítulo 21, versículo 42, Jesus disse: Disse-lhe Jesus: Não leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos falar, irmão, hoje acerca da rejeição. Quantas pessoas não foram rejeitadas aí na sua infância e teve que viver e conviver situações difíceis, constrangedoras e humilhantes, muito por conta de que seus pais a rejeitaram. É uma mãe que rejeita sua filha, é um pai que rejeita seus filhos. Essas crianças, elas não têm nada a ver com a guerra de dois adultos. Aquelas crianças vão nascer aí como uma espécie de cigano, né? Uma espécie de nômade. Vai viver na casa de um, vai viver na casa de outro, e ali acontece muita coisa ruim. Tá entendendo? Algo terrível que vai marcar a vida dessas pessoas. E a rejeição, ela baixa a autoestima da pessoa. A rejeição deixa a pessoa solitária, no estado de solidão. E com isso, ela pode entrar em uma grande depressão. A Bíblia diz que um abismo chama o outro. Tá entendendo? Por isso é que a gente temos que abraçar as pessoas, amar elas, sabe? Porque isso é de suma importância. Mas tem muita gente aí rejeitada que não sabe o que é um calor, mano, um abraço, um aperto de mão. Tá entendendo? E o que é que acontece? Muitos adultos hoje têm problemas psíquicos, psiquiátricos, traumas de sua infância ou de sua adolescência, por ser rejeitado, onde também sofreram bullying, tá entendendo? Bullying por parte de pessoas, né? Onde elas conviveram na casa delas, tá entendendo? E as humilhações, que são diversas. Mas não foi só pessoas comuns que sofrem rejeição, não. Tá entendendo? Existe também aquela rejeição aonde brasileiros sofrem na Europa, chamado de xenofobia, ou estrangeiros sofrem na Europa, ou latino-americano, como eles dizem. Eles são rejeitados lá, tá entendendo? Quem nunca ouviu falar no antissemitismo, né? Que é aquele ódio aos judeus. Quem não se lembra daquela atrocidade ali, Adolf Hitler, né? Que matou 6 milhões de judeus. E no discurso dele, ele fazia questão de dizer que os judeus, eles eram o lixo do mundo. O racismo mesmo, por exemplo, faz com que raças se dividam, se separem. É o branco que não quer conviver com o negro, tá entendendo? E rejeita e humilha o negro por ser negro. Então tem muita pessoa nesse quantilhão aí, nesse armazém. Tem muita pessoa aí dentro dessa esfera que está cheia de trauma, dor e sofrimento, de rejeição. Tá? Para não ficar só no que eu estou falando aqui, vamos falar também de outras pessoas. Vamos navegar aqui, tá entendendo? Porque é de suma importância. Teve um jogador chamado de Alex de Souza, né, que ele defendeu o Palmeiras, defendeu o Cruzeiro. Era um jogador muito, mas muito bom mesmo. Jogava muito. E o sonho de Alex era jogar uma Copa do Mundo. O treinador que treinou ele, chamado de Felipão, tá entendendo? Aquele que foi campeão em 2002. Ele disse que Alex jogava muito e Alex era nível de seleção. E aquilo ali engrandeceu Alex. Ele teve esperança de chance de um dia pisar no gramado
de um estádio, de uma arena da Copa do Mundo. Coisa que nunca aconteceu, irmão. Isso frustrou Alex, um jogador que foi injustiçado. Ele foi rejeitado. Ele não fez parte dos 22 jogadores que foram para a Copa de 2012. Vocês estão entendendo? E aquilo machucou Alex. Aquilo ali deixou Alex para baixo. Um jogador daquele que late ali, qualquer seleção do mundo queria. Mas aqui no Brasil, ele foi rejeitado. Esse mesmo Alex, que foi rejeitado, aí, tá entendendo? Pelos edificadores. Lá na Turquia, tá entendendo? Na Turquia, ele tem uma estátua, porque lá ele foi reconhecido. Alguém reconheceu esse futebol que os brasileiros não reconheceu nele e fez uma estátua para Alex. Tá entendendo? Outro jogador também que foi rejeitado foi Zico, muito por conta daquela Copa de 1986, onde Zico ele perde o gol ali contra a França, né? E no final a França passa aí para outra fase e o Brasil cai aí nas quartas. E aquilo ali vai, na verdade, gerar uma rejeição a Zico, um dos maiores, talvez o maior ídolo do Flamengo. E o que é que acontece? Zico sofreu tanto, irmão, mas sofreu tanto com isso que ele foi jogar no Japão. Não porque ele não poderia jogar aqui, porque ele realmente era fora de série, jogava muito. Mas foi tanta injustiça, tanta rejeição, que ele foi jogar no Japão. E quando ele chega no Japão, o cara joga igual Alex, joga tão bem, mas tão bem que a imprensa de lá, os pessoal de lá, os japoneses, do outro lado do mundo, reconheceu o futebol que Zico tinha, que os brasileiros não reconheceram, a CBF não reconheceu. Zico não tem uma estátua aqui no Brasil. No Japão, Zico tem uma estátua. Ele foi rejeitado aqui, mas lá ele virou a pedra principal. Vocês estão entendendo? Tem também, amados irmãos, uma série, né, chamada de Jaspion, que eu nunca ouvi o Jaspion na década de 90. Eu saía correndo aí, sabe, para assistir Jaspion, sabe, desesperado, e os meus colegas. E depois que eu vivi a história daquela série, eu fiquei aqui meditando, né? O Japão produziu Jaspion, né? Uma empresa da Tokusatsu, ela produziu Jaspion. Jaspion é um dos Metals Rios também, dessa mesma espécie, dessa mesma classificação. Tá na mesma prateleira aí, na mesma gaveta. Só que antes de Jaspion, vieram outros Metal Rios que fez com que aquela juventude, aquela adolescência, aqueles pessoais ali, aqueles jovens, não desse mais ligança para Jaspion. Jaspion virou um rejeitado. Esse pessoal tava farto, sabe, de Metal Rios. E Jaspion, para quem não sabe, o produtor dele tentou acabar com o filme. Mas como ele tinha um contrato para não acabar com o filme e levar até o último episódio, ele chegou a viajar para a Rússia, né, fazer aí cenas na Sibéria. Ele chegou a viajar para outros lugares, contracenar com outras situações. O cara saiu se virando nos 30 e Jaspion não vingou. O orçamento foi pesado para a época e não teve retorno esperado. Porque assim, quem faz um filme ou quem faz alguma coisa, ele espera retorno, ninguém faz nada de graça. E Jaspion não teve retorno. E aí estava tudo perdido. Jaspion foi rejeitado no Japão. Aí você vai botar Jaspion ao lado de outros Metal Heroes, como Spider-Man, como aquele outros lá, né? Spielberg, como aquele outro lá,
que existiu na época, sabe? Como Charivan, entre outros lá. A trilha sonora de Jasper estava à frente deles. Os efeitos especiais de Jasper estavam à frente deles. E todo o seu conteúdo, sabe, em seus pormenores de Jasper estava muito além do tempo deles. Ou seja, Jasper sozinho batia neles tudo. Em efeito especial, em trilha sonora, em tudo. Um especialista falou isso. Mas por que Jasper foi rejeitado? Foi rejeitado porque o povo estava farto de assistir Metal Heroes. Mesmo que eles mudaram uma coisa ali, outra aqui. Sabe o que foi que aconteceu? Algumas fitas já chegou aqui na banca de um rapaz em VHS. Ele assistiu, gostou e incentivou algumas pessoas a assistir e gostar. As pessoas gostou tanto que ele começou a comprar, né? Comprar e foi comprando, colecionando episódios. E o que foi que aconteceu? Ele foi e deu a Beto Carreiro. Beto Carreiro vai e leva para a Rede 11, que é a maior, era a maior na época. E a Rede 11 não quer Jasper lá. Jasper foi rejeitado no Japão. Jasper foi rejeitado também na Rede 11, né? Não vou dizer o nome da emissora. E depois bateu na porta também da Bandeirante também não quis, do SBT também não quis, Record. E aí ele foi procurando quem queria, e ninguém queria Jasper. Ou seja, Jasper era um caso perdido. Com todo investimento, à frente além do seu tempo, com trilha sonora e de um efeito especial inacreditável para a época. Ninguém quis Jasper. Se você botasse Jasper e os outros eram extremamente primitivos e tosco diante de Jasper. E o que foi que salvou Jasper? Tinha uma emissora chamada Manchete que ela tava falindo, velho. Sabe? Ela tava falindo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que esse Beto Carreiro, ele foi lá e levou essa fita de Jasper para a rede Manchete. E eles gostaram, eles apostaram em Jasper. Meu irmão, a Rede Manchete ganhou mais tanta audiência que estava batendo de frente e superando a rede do Plim Plim do 11. A rede que reeditou Jasper, ela batia também na Bandeirante, batia no SBT. E Jasper, ele conseguiu superar novelas e tudo em horário nobre, meu irmão. O Brasil inteiro estava assistindo Jasper. Aquele Jasper foi rejeitado lá no Japão, foi rejeitado pela Canal 11, Bandeirante também, SBT, tá entendendo? Record, todo mundo rejeitou Jasper. Jasper se tornou a pedra angular, tá entendendo? E Jasper foi o maior sucesso aqui, meu irmão. E eles recuperaram o dinheiro que eles acharam que nunca um dia ia recuperar. Você vê o que acontece, né? Muitas vezes sua vitória tá na terra dos outros e você nem sabe. E fica se enraizando aí na sua. Tá entendendo? Veja também aqui o caso de José. Veja o caso de José. José, ele é rejeitado pelos seus irmãos. É vendido como escravo. E depois se torna a pedra angular. Troca aí, bote naquela outra música. Tá entendendo? Na que tava. Tá entendendo? Então José, ele foi também uma pedra rejeitada que se tornou pedra angular. Tá entendendo? Outro também que foi rejeitado foi Jefté. Você já leu a história de Jefté? Ele foi rejeitado por ser filho de uma prostituta. Ele também saiu do meio de seus irmãos, foi expulso. E depois ele voltou e passou a ser líder. Tá entendendo? Dos seus irmãos. Outro também foi Davi.
Davi foi filho de uma prostituta, ele não sentava nem à mesa. Tá entendendo? Ele não sentava nem à mesa. Tá entendendo? E aí, o que é que acontece? Acontece, meu irmão, que Davi se torna a pedra angular, se torna o segundo rei depois de Saul. Tá entendendo? Ele se torna o segundo rei. Ele foi rejeitado e se torna o segundo rei. E quem que não se lembrar da história de Ana, né? Aquela mulher que sofria muito, tal, tinha que andar quilômetros, né? Porque a tradição era assim. Ela tinha que ficar com os filhos da oponente dela, que era Penina, e Penina ficava em cima, né? Tinha honra, porque ela tinha que ficar em cima, e ela ficava em cima de um animal, enquanto Ana tinha que ficar embaixo ouvindo as merdas dela. Pense bem, e você andar daqui até uns bons quilômetros, que era muito distante mesmo. Era semanas andando, e ela se exaltando, humilhando Ana. E teve um dia que Ana decidiu mudar isso. Ela clamou a Deus e pediu um filho homem, porque ela era estéril. E o que foi que aconteceu? Deus abriu e ela pegou Samuel e entregou na mão do sacerdote. E o que foi que aconteceu? Eli cuidou ali de Samuel. E Samuel, ele vai ungir o primeiro rei Saul, depois vai ungir Davi, e é da linhagem de Davi, que Davi é da linhagem da tribo de Judá, que vê o Messias. Veja que importância e que mistério Deus fez com Ana e fez com José. Tá entendendo? Foram pessoas que sofreram rejeição. Tá entendendo? Pessoas que sofreram segregações sociais. Tem muitas pessoas aí sofrendo segregações sociais. É o negro, é o judeu, pode ser você. É pessoas que a família rejeitaram. Tá entendendo? Que tem como ovelha negra da família. Que essa pessoa não vai a lugar nenhum, não vai conquistar absolutamente nada. Essa pessoa, ela não tem condição nem capacidade nenhuma, mas ela não sabe o íntimo dessa pessoa, o grau de capacidade que essa pessoa tem. E é lá na frente que ela vai se surpreender. Porque Deus faz assim, Deus escolhe aquelas coisas que não são, aquelas coisas desprezíveis, para confundir as que são. Está escrito na Bíblia. Então, Davi se torna rei. Samuel é de suma importância, que carregamos na nossa Bíblia o nome dele, 1º e 2 Samuel. Veja que incrível. Olha o que a Bíblia diz aqui. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez, ou seja, Deus fez isso com quem? Deus fez isso com José, com Jefté, com Davi e com Samuel. E é maravilhoso aos nossos olhos. E aí você lê aqui a história de Davi, né? Você lê a história de Samuel, né? E tem o livro de Samuel, 1º e 2 Samuel na nossa Bíblia, muito por conta, né? De um dia a mãe dele ser rejeitada em um pacto, né? Em um voto que ela fez, Deus a honrou e deu a vitória a ela. E Samuel é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, meu irmão, de suma importância, respeitadíssimo pelos judeus. Vocês estão entendendo? Então cuidado, pessoal, com o que você rejeita. Talvez essa pessoa que você está rejeitando, ela vai se tornar pedra angular. Tá entendendo? Quem não se lembra dos 4 leprosos? Pessoas que não tinham de cair morto. Pessoas que a lei de Moisés falava que tinha que apedrejá-las. Pessoas que viviam em constante iminência de morte. Pessoas que viviam
segregado da sociedade, rejeitado pela sociedade. Mas é em um cerco que Deus vai mostrar o valor desses 4 leprosos. É em um cerco onde os inimigos cercam a cidade ali, que lá tem soldados, lá tem guerreiros, lá tem homens valentes, lá tem reis, lá tem sacerdote, lá tem isso, aquilo, pereguedê, caixa de fósforo, pé de porco, mocotó, coisa a gente come, lá tem tudo, meu irmão. Mas ninguém teve a atitude que esses 4 leprosos tiveram. Esses homens rejeitados se tornou o quê? A pedra angular, tá entendendo? A pedra angular que os edificadores rejeitaram. Eles 4 se tornaram a pedra principal. Você está entendendo? E ele sozinho botou um exército incalculável para correr, meu irmão. 4 leprosos. Talvez você foi rejeitado, né? Na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Talvez você é rejeitado sentimentalmente, profissionalmente. Tá entendendo? Você é rejeitado a nível social, você sofre bullying. Mas fique tranquilo, que Deus tem essa promessa para você. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. E isso é maravilhoso para com Deus. Tá entendendo? E nossos olhos viram e vão ver isso. Tá entendendo? Uma vez os Beatles, que estavam iniciando, eles saíram com lágrimas nos olhos. Aquele grupo Beatles, né? Aqueles Beatles lá da Inglaterra. Nid, tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que eles foram rejeitados. Ele foi rejeitado aí pelo estúdio que ele foi levar a música dele. Tá entendendo? Eles foram rejeitados. Ele sai com lágrimas nos olhos. Mas depois, os Beatles, que se torna rejeitado, se torna a banda britânica mais influente de todos os tempos. Tá entendendo? Não foi os Beatles só não. Tá entendendo? Teve outras pessoas a mais. Michael Jordan foi rejeitado. Rejeitaram Michael Jordan, o rei do basquete. Ele sofria bullying, ele era rejeitado, ninguém queria conta com ele. Ele era desenguçado, não tinha talento, aparentemente. Aquilo revolta tanto ele que ele passa a treinar, ele se encontra, se acha e se torna o maior jogador de basquete da NBA norte-americana. Tá entendendo? A MTV, que era branca, né, só produzia música para os brancos, para os bacanas, né, ela rivalizava com a Montol, porque a Montol era produtora de raiz negra, tá entendendo? E os negros, eles não cantavam nos palcos dos brancos, né? E nem os brancos não iam para os palcos dos negros, nem para os estúdios do negro como a Montol. E aí nasce um menino prodígio, pequeno, chamado de Michael Jackson. O nome de Michael quer dizer Miguel. Hoje o Miguel é um anjo da batalha. A mãe dele, como testemunha de Jeová, fez isso. E o que foi que aconteceu? O Michael Jackson, ele consegue quebrar, espantar em um show o mundo inteiro e falar assim, esse aí realmente é o rei do pop. Ele é imparável, ele é diferenciado em voz, em performance e talento, em dança, em tudo. E aí Michael Jackson quebra essa barreira aí, quebra essas muralhas de Berlim.
quebra essas muralhas da China. Tá entendendo? E agora os negros podiam agora ser visto e ouvido pelos brancos, muito por conta de Michael Jackson, que quebrou isso. Vocês sabiam disso? Mas os negros, eles eram rejeitados. Tá entendendo? Então, pessoal, em 94, Parreira, ele rejeitou Romário. Ele não queria levar Romário para a Copa do Mundo. Até que em 93 o Brasil vinha capengando mesmo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu, meu irmão, que o Brasil estava correndo um sério risco de não disputar a Copa do Mundo de 94 pela primeira vez. O mundo estava espantado com a campanha do Brasil. E aí pediram Romário. Por que pediram Romário? Porque a comissão técnica, Zagallo e Parreira, não queriam Romário. Eles não queriam Romário. Eles deixaram bem claro. Eles queriam Miller. Mas, meu irmão, o que é seu, dá um jeito de voltar para você. E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, minha amiga, que chamaram em 93 Romário. No apagar das luzes contra o Uruguai, Romário faz 2 gols. E mais tarde, o rejeitado leva o Brasil ao tetracampeão. O Brasil já tinha amargado um jejum de 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. E aquele Romário baixinho, que foi rejeitado pela comissão técnica, ele foi levado e o Brasil não só venceu aquela partida contra o Uruguai em 93, no Maracanã, como também Romário carregou o Brasil nas costas, o rejeitado, e se tornou campeão mundial. E ele chora ali. Romário chora. E Romário fala assim: eles me rejeitaram. Mas aqui, ó, a taça é nossa. E o baixinho chora. A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, a pedra principal. O Senhor fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus, ele foi rejeitado na infância, queriam matar Jesus na infância. Herodes que matar Jesus a todo custo. Mais tarde se levantam os fariseus que querem matar Jesus. Mais tarde se levantam os saduceus, eles se unem para matar Jesus. Eles conspiram contra Jesus. Jesus é rejeitado. Jesus tomou tanta rejeição, irmão, mas tanta rejeição, mas não rejeitou ninguém. Um cobrador de imposto ele era rejeitado e Jesus acolheu o cobrador de imposto. Tá entendendo? Um leproso, ninguém gostava de junto, mas Jesus acolhia os leprosos. O homem que era rejeitado, ele acolhia. Prostituta, ninguém queria conta, Jesus acolheu a prostituta. Mulher adulta tinha que ser apedrejada, Jesus não fez isso. Jesus abraçou ela e ergueu ela e falou: vai, não peques mais. Vocês estão entendendo? E aí, meu irmão, o que é que acontece? Acontece que até na morte de Jesus, Jesus morre ao lado de 2 criminosos. Ele morre ao lado dos rejeitados. Ele morre ao lado dos favelados, dos negros, dos segregados e pessoas que são tidas como lixo do mundo. Porque Deus escolheu as coisas vindas desse mundo para confundir as que são. E os humilhados serão exaltados. Tá entendendo? E o que é que acontece? Jesus, ele morre ali de braços abertos, símbolo e sinônimo de amor colhedor para toda prostituta, drogado, pessoas que se refugiam nas bebidas, nas drogas ou em qualquer outra espécie de situação. Seja quem for, Jesus está sempre de braços abertos. Se o mundo te rejeitar, fique sabendo, você tem um amigo, Jesus. Ele morreu de braços abertos para você. Ainda que o pai e a mãe te abandone, te rejeite, eu jamais te abandonarei. E por vocês
crivado na palma de minhas mãos. Está escrito assim em Isaías. Vai depender aí da versão.